Vocês já estão vendo todos minha tela? Ou ainda não? Sim. Sim. Certo. No desafio de ontem, alguém tentou responder ele? Ou deixaram, não fizeram nada? Ninguém tentou? Então, certo. A primeira coisa, o primeiro exercício seria fazer uma matriz com o preço de 3 ações por 10 dias. Eu peguei aqui no Yahoo o preço de 3 ações, eu peguei da Vale, da Petro e do Banco do Bradesco durante 10 dias. Também está naquele sentido que foi apresentado, o dado mais recente é o primeiro, o dado mais antigo é o último. Então, para a gente utilizar, a gente de preferência utilizar a função hev para reverter eles. E então usar uma outra função para juntar cada um deles em coluna. Alguém lembra qual é essa função? cbind. Certo. Então a gente poderia fazer aqui matriz de preços, ter cbind, hev de Vale, cbind, hev de Petro e cbind. Ui, tô doido. Cbind hev de Vale, vírgula hev de Petro, vírgula hev de Bradesco. BDC. Vou botar o nome na frente. Bradesco. Então a gente cria essas 3 variáveis. Aqui, por exemplo, se a gente pegar o hev de Vale, a gente vai ver que ele vai estar invertido. E a gente criou uma matriz que segue Vale, Petro e Bradesco. A gente pode nomear as colunas dessa matriz. Quem lembra qual é o comando que a gente nomeia a coluna? Colunas? Names? Esse seria para nomear vetores. All names. Ou names. Pessoal, eu acho que eu não falei com vocês. Aqui pode utilizar aspas duplas e aspas simples também, para definir caracteres. Então, fique a critério de vocês. Aqui é Bradesco. Ô, Paulo, Oi. na hora de preencher aquelas informações complementares de algumas funções no R, que a gente coloca meio que para, tipo, pôr os espaços vazios, colocar as duas ou só uma na mesma também? Como assim? Em que espaços vazios? Por exemplo, existem alguns comandos que você pode, igual quando a gente estava aprendendo sobre colocar o porcentagem. O PES. Isso, aí ao invés da gente não colocar o espaço entre os dois parênteses, a gente só escrevia os 2 parênteses e ele considerava que não havia espaço entre o número e a porcentagem. Não entendi. Acho que tá falando da outra função, não, o PEST zero. PET zero. O PET zero que é o que ele coloca sem os parênteses, ou sem o espaço. E o PET ele coloca com espaço. Não, beleza. Ou então você pode usar porque ele colocou com espaço, sem espaço. Mas se você colocar o PET com CEP...
Aí ele coloca sem espaço. Beleza, obrigadão, Paulo. Nada. Se a gente colocar também um vetor, por exemplo, aqui a gente tem esse vetor dentro de um PEST, ele também... e colocar outras coisas, como por exemplo... Aí ele coloca um 4 em cada um dos textos. Vale 4, Petro 4, Bradesco 4. Esse é bem útil quando, por exemplo, a gente precisa usar o QuantMods que alguém perguntou, que a gente precisa de colocar na frente de cada código o SA. Então, a gente poderia utilizar ele, tipo, a gente tem um vetor com os códigos, aí a gente precisa colocar o SA na frente. Só curiosidade. Então, aqui a gente vai utilizar o call names mesmo. No caso, para usar o cbind para adicionar uma coluna na matriz, você não precisa ter a matriz previamente, né? Você pode pegar só os vetores. Isso. No caso aqui a gente tem 3 vetores, que a gente fez um leve tratamento neles e transformou eles em uma matriz. No caso da função matrix, aí você já teria que ter tipo os dados, sabe? Tipo, você poderia juntar todos esses em um vetor só e falar que organizar por coluna, mas é bem mais complexo, é melhor você utilizar o cbind mesmo. Lembrando também sempre que para usar o cbind, todos os vetores têm que ter o mesmo tamanho. Nesse caso, todos têm 10 dados. Então, executando call names, a gente agora tem a matriz de preços com o nome nas colunas de cada um das ativos. Então, dessa vez a gente inverteu. Cada um das ações tem o primeiro dado sendo o mais antigo e o último dado sendo o mais recente. Que, inclusive, subiu bastante o mercado nesses últimos dias, 10 dias. Beleza. Aqui a gente pode colocar, vamos ver, que era primeiro para criar uma matriz com o preço dos 10 dias. Criamos preço do primeiro dia até o preço do 10º dia. Beleza. Ele pergunta aqui, na letra A, qual o retorno médio e o risco de cada ação. Para calcular o retorno médio, primeiro, para calcular o retorno de cada ação, ver qual a variação percentual que ela teve de um dia para o outro, né? A gente tem várias formas também de calcular o retorno. Eu vou apresentar uma calculando primeiro só o da Vale, que a gente calcularia o retorno discreto. Depois eu vou apresentar como calcularia com a diferença, apresentando algumas propriedades, né, de logaritmo e tal. E depois eu posso também apresentar como que transforma de logaritmo para discreto. Todo mundo tem ideia, ou pelo menos compreendeu o conceito do que é retorno em uma ação, por exemplo? Um retorno em um investimento? Se não ficou tão claro, eu posso tentar deixar mais claro. Principalmente para quem não é do curso de finanças. Eu entendi qual a diferença dessas três aí, porque eu fazia, tipo, o final menos inicial, o final dividido pelo inicial menos 1, não? Também. Então, na verdade, a gente tem 2 tipos de retorno, né? Tem o retorno discreto. O discreto e o contínuo. O discreto é esse que você falou, que vai ser o preço no tempo 1, no tempo mais 1, né? Menos o preço no tempo normal, dividido por o preço no tempo normal. E no caso, ele é igual ao que você falou, que é preço no tempo mais 1, dividido por preço no tempo, menos 1. Dá a mesma coisa. O contínuo é logaritmo natural do preço no tempo 1
menos logaritmo natural do preço no tempo. Porque aqui é como se a gente estivesse tirando logaritmo natural do preço no tempo 1 dividido por preço no tempo. O tempo zero, né? Porque zero. Aí, pela propriedade do logaritmo, você passa a divisão subtraindo. Essa explicação ocorre naquela questão, para quem não sei se todo mundo teve matemática financeira, e não sei se todo mundo fez matemática financeira com o Aureliano em específico. E a gente tem, por exemplo, quando a gente tem a quebra de tempo. Por exemplo, a gente tem um investimento aqui que rende 10% em um período de um ano, por exemplo, que é o início do ano, que é o final do ano. Então, ele rendeu 10%. Ele foi de 100 para 110. Só que a gente poderia ter um retorno que, na verdade, seria 10%, só que retorno de 10%, que, na verdade, ele é capitalizado, eu tinha fugido dessa palavra, ele é capitalizado semestralmente. Então, 5% é capitalizado na metade do ano, então aqui ele viria para 105, e no final do ano ele capitaliza mais 5%, que vai dar um pouco mais que 110, aí dá 110,5, sei lá. Quanto que é? Aí, então, se a gente pensar, e se ele fosse capitalizado novamente a cada trimestre? Então, seria 2,5 aqui, 2,5 aqui, capitalização, 2,5 aqui, e qual seria o total? Então, tipo, aí entraria naquela equação de Fischer, né, que é 1 mais a taxa nominal dividido por o período, esse N é de nominal, a taxa que é nominal dividido por N, elevado a N. Quando esse N, aí quando a gente faz o limite, esse N tendendo a infinito, ou seja, quando a gente capitaliza, tipo, passou milésimos de segundo, na verdade, passou a parte mais ínfima de tempo possível, já ocorre uma capitalização, aí a gente teria essa equação convergindo para logaritmo natural de 1 mais a taxa. É um pouco de matemática financeira, gente. Então, talvez as pessoas que não sejam de finanças talvez estejam um pouco perdidas. Aí, então, por exemplo, a gente tem que a taxa discreta, de retorno discreto, que é igual você falou, preço no tempo t dividido t mais 1 dividido por o preço no tempo t mais 0 menos 1. Só que aí a taxa dele no contínuo é logaritmo natural de preço no tempo t mais 1 dividido por preço do tempo t mais 0. Eles estão aproximadamente iguais, mas esse daqui apresenta muitas propriedades estatísticas, enquanto esse não apresenta nenhuma propriedade estatística. Então, estatisticamente falando, eu posso utilizar retornos contínuos para fazer projeções, para utilizar em modelos quantitativos, para fazer testes de hipóteses e tal, mas o retorno discreto, ele não apresenta uma propriedade estatística, porque na soma, quando você vai observar, você vai acumular, como que a gente acumula taxas discretas? 1 mais a taxa no tempo 1 vezes 1 mais a taxa no tempo 2 e assim vai. Menos 1 no final. A gente não tem como transformar isso numa série de somatórios, que é o que exige a estatística, né, para a gente conseguir ter algumas propriedades. Já o retorno logaritmo, não. Para você fazer o acúmulo da taxa, é exponencial do somatório das taxas.
Então, opa, esse parênteses ficou menor. Somatório das taxas. Então, aqui a gente consegue aplicar propriedades estatísticas por conta desse somatório. Aqui seria uma produtória. Então, isso daqui seria mais difícil de aplicar essas propriedades estatísticas. Quem é de finanças entendeu basicamente a diferença entre retorno contínuo e retorno discreto? Isso vai ser bem útil, principalmente nas aulas do Aureliano. Tá. Então, aqui eu vou calcular o retorno discreto da Vale. Como que a gente poderia... a gente tem o vetor da Vale, né? Não vou nem usar a matriz nesse caso. Como que a gente poderia... vou criar o vetor Vale Rev. Do jeito certo. Vale. Como que a gente poderia calcular o retorno discreto dessa ação? Sendo que a gente tem noção de que seria... por exemplo, 11,80 dividido por 11,77 menos 1. 11,73 dividido por 11,80 menos 1. E assim por diante. Seria um vetor que tem 9 itens, que é sempre o segundo item dividido por o primeiro menos 1. Como que a gente poderia calcular isso? Alguém consegue me dizer o passo a passo? Ninguém tem uma ideia? No chat nada, Paulo. Então, tá bem. Vamos lá. Se a gente pegar Vale Rev, a gente consegue pegar os 10 últimos itens. Ou, no caso, a gente tem 10 itens, a gente consegue pegar os 9 últimos itens. Utilizando a função last. Se não me engano, é last. Não, não é last, não. Head, tail. A função é tail. A gente consegue pegar. Tail, ele vai pegar os últimos dados. Então, no caso, o valor de default dele é 6. Então, ele pega os 6 últimos dados. Normalmente, isso é utilizado quando você tem um vetor muito grande, você quer ver se deu tudo certo e tal. Então, você pega os últimos dados e também tem o head. Também pegam os primeiros dados. 11,77, 11,77, 11,80, 11,80, 11,49, 12,76. Beleza. Se a gente informar a quantidade de dados que a gente quer do head, ele também pega. Então, por exemplo, se a gente quiser o primeiro dado, ou os 2 primeiros dados, a gente consegue informar. Da mesma forma que a gente consegue informar que a gente quer os 2 últimos dados. Ops, eu apaguei um parêntese. Os 2 últimos dados. Então, a gente precisa dos n menos 1 últimos dados. N seria o total de dados, né? Então, a gente tem 10 dados, então seria 9. A gente precisa dos 9 últimos dados e dos 9 primeiros dados. A gente pode pegar e assumir que uma variável chamada n, que é o length de Vale Rev. N é 10. Então, a gente vai precisar dos n menos 1 dados do head e n menos 1 dados do tail. Para a gente calcular o retorno discreto a partir dessas duas variáveis, alguém já tem alguma ideia? Nada? Então tá bom. Para o retorno discreto, a gente poderia utilizar a divisão de vetores. A gente tem um vetor com 9 dados e um vetor com 9 dados também. Então, a gente pode fazer essa divisão, sendo que o último dado do primeiro vetor e o último dado do segundo vetor é exatamente a forma que a gente precisa. Olha, 12,76 a gente precisa dividir por 12,40. 12,40 está aqui no segundo vetor. 12,40 a gente precisa dividir por 12,56. Está aqui no último vetor. Depois de realizar essa divisão, a gente subtrai 1. E a gente tem aqui o retorno discreto desses ativos.
Conseguiram entender mais ou menos o que foi feito? Ou ficou confuso? Eu não entendi muito bem essa parte do N-1. Ah, tá. É o seguinte, como a gente precisa pegar os dados, eu vou desenhar. A gente tem um vetor aqui com... Vou pegar 4 dados. A gente precisa sempre dividir o 4 por o 3 por o 2 por o 1. Se a gente pegar aqui, eles são 4, o n igual a 4, né? São 4 dados. Se a gente pegar os 3 primeiros dados, ou, aliás, os 3 últimos dados e dividir por os 3 primeiros dados, a gente seguiu essa mesma lógica, de pegar sempre o próximo e dividir por o anterior. Ficou mais claro ou ainda ficou confuso? Aí, então, você coloca o N-1 para poder meio que ficar 9, né? Como a gente Isso, tem uma série de 10, e aí faz os 3 primeiros e os 3 últimos. isso. Entendi. Aí aqui seria independente do número, né? Se a gente tivesse 5, 3, 4, 5. Se a gente tivesse 5, seria os 4 últimos dividido por os 4 primeiros. Certo? Ficou tranquilo? Deu para entender, deu para entender. O que eu ia Certo. sugerir era excluir o primeiro item, mas eu não sei como é que faz para excluir um dado em Ah, específico. é possível sim, e é muito fácil também. Vamos fazer por esse jeito. Quando você quer excluir um dado específico, para pegar um dado específico, você aponta qual ele é. A gente pegaria o primeiro. Para excluir ele, você vai colocar menos o dado que você quer. Então, aí você tem o vetor de todos os dados menos o que você precisa. Ah, tá. Então, poderia ser esse dividido por o menos o tamanho. Menos n. Também serve. Menos 1. Muito boa a sugestão. Parabéns. Mais alguma sugestão? No caso, como o primeiro dado ficaria como ENEI, dá para usar a função omit.enei também, né? Como? A função omit.enei. Ou Omit. enei.omit. Eu sempre confundo a Eu... ordem. Não, acho que não foi nenhum dos dois. Como é? É só NA, enei, ponto, é ponto omit. omit. Isso. Que aí você exclui automaticamente todos os eneis, todas as linhas com eneis do dado. Sim, mas nesse caso a gente não teria nenhum Enem. A gente tá com no caso a gente tem todos os dados dentro dele. Ups. Fica como Acho que tá opção. falando, tipo, se excluísse o primeiro dado, né, que não tem como você dividir pelo anterior, aí você exclui e vai ser um vetor menor que o outro, aí daria vazio? Ou Como daria assim? erro? Você estava dividindo o final pelo inicial, mas aí se você excluísse o primeiro dado, porque não tem como você fazer do primeiro dia, você não tem o dado anterior, aí acho que Se seria... fosse. Não, pera. Não entendi a forma aí. Se fosse por exemplo, a gente tivesse. Isso. Deixa eu ver. Aqui a gente tem um vetor menor que o outro. Aqui a gente excluiu o primeiro e o segundo dia. E estou dividindo por o n como um todo. Por o n, não, excluindo o último dado. Então ele dá erro falando que o comprimento do objeto não é múltiplo do comprimento do objeto maior.
Aí ele tentou realizar, mas ele segue sempre aquela lógica, ele vai realizando as divisões até a hora que ou ele vai ter que repetir um dos valores, aí, então aqui ele deu um retorno com 8, 9, com 9, que é o tamanho do de baixo. Então ele repetiu um dado do vetor do numerador. E dá erro, então tipo assim, o resultado sai completamente errado mesmo. Não, eu que viajei, é porque eu tento calcular o retorno com outro jeito, usando uma outra biblioteca e só Tem esquece. algumas bibliotecas. É porque eu A uso. biblioteca. Sim, pode falar. É porque eu uso o tidyquant, que é o quantmod pro tidyverse, e aí tem uma função de calcular período que deixa um ENEI no primeiro O elemento. return também. Entendeu? Não é do quantmod, não. É de outra biblioteca. Acho que é PS. Return. Não sei qual a biblioteca, não. Mas time series. Aqui, se a gente tem uma biblioteca que chama time series, que ela também tem a função returns, que ao utilizar ela no coisa, ela também deixa um NA. Ela deixa o NA no início. Normalmente eu faço meio que isso. É uma função que deixa o NA e aí eu aplico o omit. Mas não se aplica esse caso, realmente. Beleza. Então, aqui a gente tinha calculado o retorno discreto. Para calcular o retorno contínuo, a gente pode utilizar também essa mesma estrutura aqui. Eu gostei dessa estrutura mais de baixo, que foi sugerida, do que da minha. A gente pode, ao invés de colocar o -1 aqui, colocar o log direto, porque é log do primeiro dividido, ou dos finais dividido pelo do início, que a gente já teria de cara. Pode ser log de um menos log do outro. O fato de utilizar log de um menos log do outro é porque a gente pode usar uma função que eu já mostrei para vocês, mas nem foi tão útil, que é a diferença. Na verdade, eu só passei por cima dela, que é a função diff. Ela faz exatamente essa questão de subtração. Então, se a gente pegar, por exemplo, log de vale, have, aqui a gente teria só o logaritmo natural de cada um dos preços de vale have, e a gente aplicando diff, ele já faz essa subtração direta do próximo menos o anterior. Então aqui a gente também teria os retornos discretos. A diff também dá para usar na matriz, se eu não estiver enganado. Só conferir, matriz de preços. Aí se você aplicar log na matriz como um todo, você tem o log de cada um dos preços das colunas, né? Da Vale, da Petra. E quando você pega o diff, ele vai sempre pegar a diferença das linhas. E nunca das colunas, sempre das linhas. Porque a gente também teria o retorno, que a gente já teria uma matriz de retornos. Então, a ideia mesmo desse primeiro exercício era utilizar esse comando aqui. Ficou claro? Ficou com dúvida? Tá tranquilo? Podemos continuar para tentar calcular o retorno médio e o risco de cada ação. Lembrando que o risco é dado pelo desvio padrão. Tudo tranquilo no chat, Paulo. Beleza. Então, se a gente pegar a função min, e passar por matriz de retornos, o que vocês acham que vão acontecer? Alguém me dá uma resposta? O que vocês imaginam que vai acontecer? Vai dar a média dos retornos? Mas de quais retornos? Do da Vale? Vai dar um vetor resultante com cada um dos retornos? Vai dar um único retorno? A média de cada coluna? Não. Deu a média da matriz como um todo. Para a gente ter a média de cada coluna, o R tem uma função própria que chama callmin.
que é médias das colunas. Então ele daria, sei Ótimo. lá, uma média de todos juntos? Ele considera que tudo isso daqui é como se fosse um vetor e calcula uma média. Aí agora aqui no colMins a gente teria toda a média de cada uma das colunas. Eu acho que não tem a função colSDs. Tem não. Tem algum pacote que tem colSDs, mas eu não sei qual é. Seriam para a gente também ter os desvios padrões das colunas. Mas eu vou apresentar para vocês uma forma de calcular o desvio padrão das colunas sem utilizar loop e sem utilizar também esse pacote que eu estou falando. Uma outra função legal que a gente poderia utilizar aqui é a função summary, que eu comentei que ela é bem útil. Aí você diz summary da matriz de retornos. A gente tem aqui a média de cada um dos ativos, a mediana, o mínimo, o máximo, o primeiro quartil, o terceiro quartil, etc. Todo mundo sabe o que é o primeiro quartil, o terceiro quartil? E a mediana, que é o segundo quartil. Primeiro quartil divide em até 25%, os menores que 25%. Isso. Vou explicar, porque vai que alguém não entende, não entendeu e também não se pronunciou. A gente tem um conjunto de dados aqui, né? Aí a gente, vamos falar, a gente tem 10 dados. Não, vou pegar 5 dados. A gente tem mais dados que isso. Então, a mediana seria o valor que está em 50% do conjunto de dados. Nesse caso, o dado que está nos 50% é o dado do meio. Ou seja, organizando eles em forma crescente, em ordem crescente, o dado que se encontra na metade dessa base de dados. Isso significa que 50% dos valores dentro da sua base de dados está entre o mínimo e a mediana, que é o quartil 2. E 50% dos seus dados está entre a mediana, o quartil 2 e a máxima. Só que a gente também tem o quartil 1, que indica que 25% dos seus dados está entre o mínimo e o quartil 1. Outros 25% dos seus dados está entre o quartil 1 e o quartil 2. Mais 25% está entre o quartil 2 e o quartil 3. E o restante dos seus dados está entre o quartil 3 e a máxima. Então aqui a gente teria os dados que o summary apresenta para a gente. Mínimo, máximo, mediana, quartil 1, máximo. E a gente também apresenta a média. A média é o que a gente já conhece, que é a soma de todos os dados dividido por a quantidade de dados. Então, aqui esses são interessantes para a gente observar a questão, mais na questão de análise, para saber se, por exemplo, seu mínimo é 0, a sua mediana é 3 e seu máximo é 15, significa que seus dados estão um pouco assimétricos, ou seja, tipo, 50% dos seus dados estão entre 0 e 3 e os outros 50% estão entre 3 e 15. Então você tem uma distribuição, provavelmente, que não é normal, ela tem uma distribuição assimétrica, em que a maioria dos seus dados é maior do que um dos seus lados é maior do que o outro, sabe? Sua distribuição seria algo mais ou menos assim. Bom, vamos voltar para o exercício.
Agora seria calcular os desvios padrões. Para calcular os desvios padrões, a gente poderia pedir SD da matriz, só que aqui a gente teria um desvio padrão, matriz de retorno. A gente teria um desvio padrão único, que ele calcularia do mesmo jeito que ele calcula as médias. Então, uma forma que a gente poderia pedir é solicitar a função COV. Ela é a matriz de covariância. Então, ela vai ir lá e calcular a matriz de covariância. A matriz de covariância, ela apresenta as covariâncias dos ativos na diagonal principal, ela apresenta a variância dos ativos, e nos demais dados ela apresenta a covariância entre um ativo e outro. O assunto eu não vou aprofundar muito, mas o ponto principal é que a gente precisa pegar a diagonal principal dessa matriz. Alguém lembra como que pega a diagonal principal? Eu comentei ontem de qual função que pega a diagonal principal da matriz. Função de AG? Tem essa. Se a gente pegar... Opa. Retornos. Então, a gente poderia pegar a função de AG, a covar retornos. A gente teria as variâncias dos ativos. Das variâncias dos ativos para passar para desvio padrão, alguém sabe como que faz? Esse é a estatística, não é R. Tira a raiz. Tira a raiz. Ou podemos elevar a meio. Então, a gente tem agora o desvio padrão de cada um dos ativos, sem precisar de um pacote para fazer igual o Colmins. Aqui foi só um atalho, né? Tipo, você poderia também, se você quisesse, procurar pelo pacote e utilizar co-SDs já de cara. Mas aqui só foi para a gente calcular o risco dos ativos. Beleza. Então, aqui, qual seria o retorno médio do seu portfólio? A gente considerou que cada um dos ativos teria o peso igual, né? Aqui eu coloquei, na verdade, cada um teria um peso de 1/3. Então, para calcular o retorno dos ativos, você poderia ter 2 vetores e realizar o produto vetorial deles, que é, na verdade, o vetor de média, que a gente já tem calculado, média dos ativos, e o vetor de peso dos ativos, que a gente pode ser definido com uma função, a gente pode utilizar a função rep, cada peso é 1/3, ele é repetido 3 vezes. A gente teria os pesos aqui como sendo 1/3, 1/3, 1/3. Para calcular o retorno do seu portfólio, lembrar que é como se fosse uma média ponderada, vai ser o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, o terceiro vezes o terceiro. Então, a gente poderia calcular aqui média dos ativos, por cento vezes por cento, peso. Eu acho que aqui vai dar erro. Ah, não, deu não. Normalmente, o vetor puro, simplesmente, ele assume que é uma coluna. Só que, nesse caso da multiplicação, como eu coloquei os dois, ele assumiu que um é uma coluna e um era esse era uma coluna, e ele assumiu que o primeiro era uma linha. Então, ele realizou o produto vetorial. No caso, vocês notaram uma diferença entre peso dos ativos aqui e o resultado de média dos ativos?
Alguém consegue notar ou me falar qual a diferença principal entre peso dos ativos e o resultado, aqui que seria o retorno do portfólio? Retorno da carteira e os pesos. Ninguém tem nenhuma sugestão da principal diferença entre o tipo de dado que está salvo em retorno da carteira e o tipo de dado que está salvo em peso dos ativos? Não é na questão de finanças, agora é na questão mais de tipo de dado mesmo. No ideas? No chat, nada. Bom, o peso dos ativos ele é um vetor, mas quando a gente realiza o produto vetorial de peso dos ativos, que é um vetor, e média dos ativos, que também era um vetor, a gente tem que... Ele assumiu que esse era uma coluna e assumiu que esse era uma linha. E aqui a gente tem uma matriz 1 por 1. Tanto que se a gente vier aqui em retorno, ele está salvo em data como uma matriz 1 por 1. Já as outras estão salvos em values como um vetor com determinada quantidade de dados. Peso dos ativos e média dos ativos. Só curiosidade mesmo, não é nada relevante, tão relevante assim, mas, por exemplo, esse valor aqui ele é considerado uma matriz. Então, você poderia usar, caso você queira apenas o número, você pode passar ele para, acho que se você colocar esse numeric, esse vector. Numeric só converteria o tipo de dado. Se você colocar as vector, ele vai passar para ser apenas um valor, ao invés de ser quer ver? Retorno da carteira aqui. Ele é apenas um número, ele nem é um vetor mesmo, mas aí ele não está aqui em cima como uma matriz. Só curiosidade mesmo. Para quem tem curiosidade também, vocês querem que eu calcule o risco do portfólio? Aqui solicita, mas vai que ninguém tem interesse. Por gentileza, Paulo, pode fazer assim. Então, para calcular o risco do portfólio, vou só passar um pouquinho de uma revisão de finanças. A gente tem o vetor de pesos, que é um ômega, isso é meu ômega, parece um W, mas é um ômega, que ele contém os pesos de cada um dos ativos, do ativo A, do ativo B e do ativo C. A gente tem a matriz de covariância, que ela é uma matriz 3 por 3, nesse caso que a gente tem 3 ativos, que na diagonal principal a gente tem as variâncias, no restante a gente tem as covariâncias. E a gente precisa do risco. Em finanças é definido como W transposto MW. Aqui a gente teria a variância da carteira. Seria o produto vetorial entre os pesos transpostos. Os pesos normalmente são dados em uma coluna. A gente teria uma linha de pesos. No caso, eu falei que aqui a gente tem uma linha, mas na verdade a gente tem uma coluna. A matriz de covariância e uma coluna multiplicada por uma coluna. O resultado disso é um número. Porque o produto vetorial do W do ômega transposto com a matriz de covariância é uma outra linha, 1 por 3, que multiplicado por uma coluna 3 por 1, a gente tem o resultado que é um número. Então o risco da carteira seria dado por A raiz quadrada desse produto vetorial.
Então, para calcular o risco dessa carteira, a gente precisaria da matriz de covariância. A gente já até calculou ela aqui como covar retornos. Então, a gente precisa dos pesos como uma linha. Pesos como uma linha. Se a gente transpor pesos, ele vai virar uma linha. Multiplicado por a matriz de covariância. A gente tem o resultado de uma linha. O produto vetorial dos pesos dos ativos. A gente tem um número. No caso desse daqui, é a variância da carteira. Para encontrar o risco dela, vai ser a variância da carteira elevada a meio. Então, o risco de uma carteira formada por um portfólio um terço, seria de 3,06%. Ficou claro? Ou ficaram com dúvidas em algum passo? Para mim ficou claro, perfeito, Paulo. Certo. Beleza. A e B também respondemos. Alguém tem alguma pergunta, algum lugar que queira chegar com esses dados, alguma coisa que queira fazer, assim, que esteja na cabeça agora? Senão, eu vou passar rapidão por Factor e a gente vai direto para gráficos. Voltando nesse assunto. Podemos continuar? Por mim, tá tranquilo. Beleza, o que é um factor? Um factor é um tipo de dado muito característico do R. Eu acho que no Python também tem esse tipo de dado, mas eu não tenho tanta certeza. Que ele, na verdade, ele serve para fazer categorias. Então, por exemplo, você tem uma coluna de gênero. Então, você colocaria, normalmente vem, né? HF, HF. Então, por exemplo, ele não vai tratar isso como uma string ou uma dummy, porque, por exemplo, a gente pode ter outros. Então, a gente tem mais que 2 tipos de dados. Uma dummy é só 0 e 1. Então, isso não poderia ser uma dummy. A gente tem esse tipo de factor, esse tipo de dados factor, porque a gente pode usar como classificação. Por exemplo, a gente tem uma estrutura de dados que chama dados em painel. Vocês devem ver isso no final de métodos econométricos, tipo o último assunto. Então, por exemplo, a gente tem uma base de dados enorme que tem dados de todo tipo, sei lá, da empresa tem... a gente tem empresas aqui, ano, por exemplo, e lucro. Aí, dentro de empresas, a gente vai ter o mesmo campo repetido aqui várias vezes. Por exemplo, vale. E depois tem um outro que segue Petro. E N coisas. Então, esse tipo de dado aqui, ele pode ser organizado como um factor. Então, o factor tem os níveis, acho que é level que chama, que seriam as classificações. Então, se você, por exemplo, usar um factor e passar ele com as vector, ele vai vir, na verdade, tipo 2, 2, 2, 2. Ele não vai vir escrito o texto. Você teria que converter ele para string ou para character, para ele ver os textos. Ano também poderia ser um tipo de factor, porque aqui a gente teria 2001, 2002, e aqui embaixo a gente também teria 2001,
2002, por exemplo. E a gente também teria ano como um factor, que são uma variável classificatória. Ficou claro o que seria o factor, o formato tipo factor? Ficou assim, Paulo. Pode Bom, continuar. eu vou pegar aqui um exemplo. Eu vou utilizar vou colocar duas sequências aqui. Ele é mais utilizado principalmente quando a gente usa data frames. Então, vou apresentar só o tipo deles para eles e as operações de converter ele para número, para ficar aquela sequência 1, 2, 2, 2, 2, e também para texto. E também obter os levels dele. Então, por exemplo, o que seria happy vale 5 vezes happy ETR 10 vezes e happy BBDC Bradesco 7 vezes. Então a gente tem aqui, olha, eu vou salvar ele. Sei lá, vector 1. Então, nomes de ações. Nomes de ações. A gente tem, por exemplo, Vale, Petro, blá, 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 Banco do Bradesco. Então a gente tem os levels, BBDC, Petro e Vale. Seria como se a gente tivesse, tipo, cada um eles pegaram, tipo, os valores únicos e é o level. Ele é muito interessante também se você tiver uma base de dados muito grande e você quiser saber quais são vamos falar, todos os ativos que você tem, você pode pegar os levels dele, então você vai ter esse resultado. Para pegar os levels, levels, nome de ações, aí ele vai retornar um vetor com o nome de cada um dos ativos. Caso você queira a questão que eu falei, 1, 2, 3, só vai passar ele para sVector, nome de ações. Não, ele veio com o sNumeric, ele converte para isso. Com o sVector você consegue pegar os textos e com o sNumeric você pega a sequência, tipo 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Às vezes ele é bem útil nessa construção de redes neurais. Na verdade, o Factor, ele é bem útil em construção até de algumas coisas bem mais avançadas, né? Eu utilizei bastante Factor na minha construção de redes neurais no meu TCC, que eu tinha o ativo subavaliado, superavaliado, e eu queria fazer a classificação entre os ativos que estavam subavaliados e os superavaliados. O de Factor é algo bem simples, amanhã a gente vai dar uma aprofundada maior nele, com os data frames, porque ele é um tipo de dado que aparece bastante quando a gente utiliza importando dados com eles. Então, agora vamos para a parte que eu acho que muita gente está esperando, a construção de gráficos. Comando básico para construir um gráfico é plot. Basicamente, se você não estiver usando nenhuma biblioteca, o comando que você mais vai utilizar para construir um gráfico é o plot. Então, por exemplo, a gente vai querer plotar ou fazer o gráfico da Vale Heavy, né, que a gente tem aqui, que seria o gráfico da Vale dos últimos 10 dias. Então, o plot de Vale Heavy, se você der Ctrl Enter, ele já vai aparecer o gráfico aqui. Agora, vou dar zoom. Mas ele está aparecendo com pontinhos, ele está aparecendo com isso e tal. Então, a gente tem vários comandozinhos que a gente pode ir construindo e editando o gráfico. Que a primeira coisa seria o type, que a gente pode ter. A gente tem vários tipos de gráfico. Esse seria o de pontinho, o de dots, né? Tipo D. A gente poderia ter o tipo H, que é o tipo histograma, que ao invés de pontinhos, a gente tem tracinhos representando. A gente pode ter o tipo... Deixa eu subir aqui. A
Tipo L, que é o mais usual, que é um gráfico de linhas. Tem vários. Se você der interrogação plot, você vai ver todos os comandos. Tem points, line, e também tem o B, que é both. Seria tanto os pontinhos quanto os tracinhos. A gente tem um comando, eu não lembro de todos os comandos de dentro dele de cor. Points. Pitch. Esse comando aqui. Quando a gente tem, por exemplo, bolinhas, a gente pode substituir as bolinhas com esse comando, PCH. Por exemplo, a gente pode substituir por um ponto, ou por uma letra, ou, sei lá, a gente quer um cifrão. Ou então a gente pode usar as predefinições deles. Eles têm várias predefinições. Deixa eu ver. Aqui. A gente pode substituir colocando 0, substituir por um quadradinho, 3, substituir por um mais, 16 por uma bolinha. Eu gosto de usar bastante o 20, que é uma bolinha bem escura. E você pode utilizar, ele é bem legal, esse pitch. Outra coisa que a gente pode fazer é mudar os eixos. Eu vou criar um outro gráfico aqui embaixo. Mudar o nome dos eixos. Tá lá. Aí, como que você mudaria o nome dos eixos? Xlab, você altera o eixo de X. Então, a gente tem tempo aqui, por exemplo. Tempo em dias. A gente pode alterar o eixo Y também, que é YLab, que aqui no caso seria preço em reais. Por exemplo, a gente pode colocar um título utilizando main. Aí main, por exemplo, seria preço a Vale. A gente pode colocar um subtítulo no gráfico com o sub. Vou dar um enterzinho aqui para a próxima linha. Com sub. Pode colocar últimos 10 dias. A gente pode mudar a cor do gráfico. Eu vou... É isso mesmo. Vou descer aqui. A gente continua. Para mudar a cor, você pode usar o call. Tem várias cores de pré-definição, por exemplo, red, blue, green. Esqueci de colocar a vírgula. A linha fica vermelha. A linha fica verde. Acho que é dark green. Verde escuro. Você pode utilizar também os comandos do RGB, eu não sei de qual, mas, por exemplo, sei lá, 25FF e assim, não existe. Opa, eu coloquei duas. Aí eu, por exemplo, selecionei um verde aqui. Nem sabia que cor que eu estava selecionando. Selecionei um amarelo muito clarinho, nem sei se vocês estão conseguindo ver.
verde. Aí essas cores, por exemplo, tem vários lugares que dá para pegar cores e tal, construir da forma que vocês quiserem. Também tem que deixa a linha mais grossa. Eu esqueci qual é o comando dele. LWD. LWD. Deixa a linha mais grossa. Por exemplo, 3. A gente tem uma linha mais grossa. 2 também. A gente também tem o tipo de linha que é pelo... Gente, eu não lembro esses comandos de cor. Toda vez eu tenho que vir e olhar. Sex, LWD... não, aqui eu tô em points, calma. Não em plot. Lines. Tá, eu não vou lembrar como que troca o tipo de linha para linha pontilhada. Eu acho que pode ser nos tipos aqui mesmo. CS... não sei. Não lembro, realmente. Tá. Tem vários tipos, vocês podem ir explorando o tipo que vocês sentirem mais à vontade de construir. Esse daqui é o tipo com o plot. Ficou alguma dúvida assim, na construção básica de um gráfico com o função plot? Os gráficos que da função plot dá são sempre nesse tipo de linha assim? Os da função plot são de linhas ou de pontos, etc. A gente também tem o gráfico de dispersão, que chama aqui. Quando você faz vocês sabem o que é um gráfico de dispersão? Sim. Sim, sim. Quando a gente coloca, por exemplo, uma ação em relação a outra, ou eu não consigo pensar em outros dados, sei lá. Então, seria, por exemplo, a gente vai colocar a Via Vale em relação a Petro. Então, deixa eu só criar a variável Petro Heavy, porque a gente só criou a Vale Heavy. Vou pegar Vale Petro Heavy. O gráfico muito utilizado dentro da área de estatística, que é o gráfico de dispersão, né? Então, seria, você coloca o tiozinho, Vale, tiozinho, Petro Heavy. Então, aqui a gente tem o Vale em relação a Petro. Ou você pode utilizar vírgula, porque informando que no eixo X vai estar Vale e no eixo Y vai estar Petro. Eu acho que é o contrário. É eixo Y e eixo X. Não, estava certo mesmo. No plot sempre é eixo X e eixo Y. Aí, se vocês usarem o tiozinho é normalmente Vale explicado por Petro. Coisa do tipo. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Petro na diagonal, ou no eixo X. Aí aqui também serve para... Pode colocar logaritmo, né? Log. Então a gente encontra, por exemplo, uma relação entre Vale e Petro, de relação linear. Poderia fazer um método de regressão e plotar também a linha de regressão nesse gráfico. Aqui também pode usar todas as configurações que foram citadas aqui em cima. Vou tirar essa cor, vou colocar red. Colocar um pitch. O pitch 20. Aí no X a gente teria Petro.
No Y a gente teria a Vale. Esse sub. A gente teria aqui, por exemplo, um gráfico da Vale versus Petrobras, a Vale no eixo Y, Petrobras no eixo X, e aqui como que o preço da Vale se comporta de acordo com o preço da Petrobras. Faz algum sentido? Não necessariamente, porque a gente só está pegando de exemplo. Mas isso serve para várias outras relações. Por exemplo, você tem uma relação tempo com passagem do tempo com determinada coisa, então número de pessoas e número de casos, tamanho da cidade, tamanho de casos, se pensarmos no questão do Covid, etc. Nessa questão do plot, dessa função plot, ela tem mais alguma dúvida? Que a gente agora vai entrar em outras funções de gráfico. No chat o pessoal não comentou nada não, Paulo. Beleza. Agora um outro gráfico, que foi o que a gente utilizou, é o de histograma. Por exemplo, se a gente colocasse a Vale, aqui a gente teria, por exemplo, a distribuição de preços, só que a gente tem muito poucos dados, então a gente acabou não tendo uma questão, uma visualização muito bonita. Aí a gente tem aqui o gráfico, ele vai ser separado automaticamente, eles têm os códigos dele, os parametrizações dele de separação e tal, mas você também pode definir as variáveis, igual a gente pode definir nos outros. Como a gente pode definir cor, o título, ao invés de ficar aparecendo sempre histogram of alguma coisa, você pode definir o main como vale. Também pode mudar frequency para frequência, com lab. Ao invés de ficar aparecendo o nome da variável no xlab, você também pode alterar vale. Então, preços. Por exemplo, a gente vê que a Vale tem uma tendência nesses últimos dias a ficar entre 11,60 e 11,80. Podemos fazer uma análise assim. A cor também, vamos colocar blue. Tem outras funções, o breaks, que é a quantidade de breakpoints que a gente quer. Então, por exemplo, eu não quero que seja quebrado em... Aqui tem 3, 6, 7. Eu não quero que seja quebrado em 7. Pode colocar breaks de 4, por exemplo. Então, a gente teria um histograma com 4 breaks. Ele reagrupa os dados. Então, a maioria dos dados, a gente já consegue olhar por um gráfico de histograma, por exemplo, a moda de cara. Que a moda vai estar entre... Na verdade, nem a moda, é a mediana, né? Não, média. Tá, não sei. Confundi. Um outro gráfico legal, Pi, que é o gráfico de pizza. Aí esse eu vou criar um vetor novo. Então, aqui, por exemplo, alguém tem alguma ideia para a gente fazer um gráfico de pizza aí? De dados? Colocar um dado que é a soma de 100, né? Como? Ah, tá. Não, independente da soma final, a gente só... no caso, ele precisa fazer sentido caso a soma dê 100. Pode pegar aquela da carteira que você chegou a fazer anteriormente. O retorno? Isso. Aí você colocou um terço, não deu? Ah, foi. Um terço cada um dos pesos dela. Então, se a gente utilizasse, por exemplo, pi em um dos pesos do ativo, daria
exatamente dividido nos 33, 33. Aí se a gente utilizasse, por exemplo, o retorno médio dos ativos, ao invés de utilizar no da carteira, era ativo retorno da variável? Gente, não tô lembrando qual foi o nome da variável que a gente criou para calcular a média. Média ativos. Se a gente colocasse média ativos também no gráfico, aí a gente veria, por exemplo, que o maior retorno é da Petrobras, o menor retorno é da Vale e o retorno assim, intermediário é do Bradesco. A gente também pode mudar as cores, contanto nesse vez a gente precisa indicar, por exemplo, a gente tem 3 dados, a gente precisa indicar 3 cores. Tem um pacote bem legal, vou colocar 3 cores aqui. Primeiro, blue, dark green. Aí a gente pode identificar as cores, a gente também pode, aqui no caso, ele não seguiu nenhuma lógica, ou seguiu alguma lógica? Seguiu a lógica. O primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo, o terceiro é o terceiro. O pacote chama Rainbow. Você pode usar assim. Quando você usa Library, Rainbow. Caso você não tenha pacote, você precisa colocar install packages e o nome do pacote, entre aspas, Rainbow. Mas eu já tenho, eu não quero instalar ele de novo. Vou deixar até comentado aqui. Que você utiliza ele para criar cores. Então, você pode usar a função Rainbow, no pacote Rainbow, e você indica quantas cores você quer. Então, tipo, eu quero 30 cores. Aí ele já cria para você 30 cores na cor do arco-íris. No caso, a gente quer só 3. A gente poderia usar aqui ou igual a Rainbow. A gente quer 3 cores. Então, ele selecionaria 3 cores e colocaria aqui. Se você quiser também, tem vários lugares onde dá para conseguir cores e formar uma paleta bonitinha para o gráfico não ficar feio. Também a gente, com o Pi, a gente também pode colocar main. Retorno dos ativos. Não faz tanto sentido, mas se não me engano, você pode colocar o YLab. Não tenho certeza se dá mesmo, não. Vamos ver. Dá. O YLab e o XLab, mas no gráfico de pizza não faz tanto sentido você colocar. Vamos ver mais o que podemos colocar. Seria basicamente isso, o restante não é tão legal. Existem vários pacotes, são esses 3, na verdade, os principais tipos de gráficos que a gente tem. O histograma, o gráfico de linhas, também tem o gráfico de barras, coluna, bar plot. Bar plot também a gente poderia passar médias e ativos. Aqui seria interessante, por exemplo, a gente multiplicar por 100, que aí a gente poderia colocar as cores também, rainbow. Main. Poderia colocar um YLab, por exemplo.
retorno, que ele já está em percentual. Também, esse é o bar plot. Eu não lembro qual o comando que gera o gráfico de... Ah, tá. É o mesmo, só que aí eu tenho que inverter pro lado. Só não lembro. Base beside. Esse daqui, eu acho. Beside igual a true. Não era beside igual a true. Origins. Isso. Aí você faz o gráfico. Eu não sei como é que chama isso, o gráfico. Barras e outra colunas. Não sei qual é qual. Nesse caso, aqui deu um errinho no nome deles. A gente pode usar um comando que chama las 3. Ah, não, e las muda do eixo X. Não sei como que muda do eixo Y. Mas a ideia desses pacotes, eles são mais básicos mesmo. Então, a gente, por exemplo, para criar gráficos mais complexos, mais bonitos, a gente tem, por exemplo, o ggplot2, que é um assunto mais complexo. São tipos de gráficos para eles ficarem mais chiques, né? Eles ficam mais bonitos. O ggplot tem um quê de... Quando você olha aquele gráfico, ele fala, nossa, que gráfico profissional e tal. Os gráficos do R, eles são bem úteis para quando você pretende fazer alguma coisa rápida. Por exemplo, você está querendo ver a relação entre Vale Petro, plot, você quer também ver... também, por exemplo, a gente poderia adicionar uma abline aqui, que é uma função. O abline, ele vai adicionar uma linha ao gráfico. Então, por exemplo, se a gente definir, por exemplo, eu quero uma linha horizontal que passe no 22, no caso é vertical. A gente tem uma linha que passa bem no 22. Horizontal que passa no 13. Acho que eu vou ter que plotar de novo. Uai. Eu jurava que era o H. É H mesmo. Por que não está colocando uma linha no 13? Vai lá saber. Talvez ali no gráfico ele um pouco mais abaixo do 12.8. Ah, tá. Nossa, é porque eu jurava que era 14. Obrigado. Ai, meu Deus. 12.3. Aí, isso. Colocou. E igual a 22. Gente, eu jurava que aqui era 14 e não 12.4. Então, por exemplo, a gente tem esse gráfico. Sei lá, vai que isso represente alguma coisa, a gente veja, sei lá, a maioria dos dados estão no terceiro quadrante. Pode colocar o desvio padrão, né? Tipo, nas linhas. Sim. É bem útil. A gente também tem uns gráficos, duas informações também são úteis, eu só não estou lembrando de cabeça quais são. Vou dar uma olhadinha aqui para ver se eu encontro, que é definir qual o tamanho máximo do gráfico. Não encontrei facilmente, não. Que ele seria para ficar mais claro, mais visível, por exemplo, o gráfico, teve um gráfico aqui atrás que ele ficou bem para cima, aqui, por exemplo, esse. Então, a gente indicaria que o máximo do eixo X está mais para frente. Eu não estou lembrando de cabeça. Eu acredito que eu tenha colocado na apostila, mas eu não vou procurar agora, não. A gente também tem o grid, que
que aí a gente pode adicionar, a gente adiciona o gráfico, aí chama o comando grid, aí adiciona grades ao seu gráfico, para ficar mais fácil de visualizar. Por exemplo, onde está um determinado dado. A gente ainda pode adicionar o abline. Se a gente tivesse, por exemplo, uma regressão entre Vale e Petro, não vou ensinar agora como fazer o modelo de regressão e nem explicar como que funciona, nem interpretar resultados, mas só é você colocar o LM, passar essa função aqui dentro, vou colocar call red. Por exemplo, aqui a gente teria a linha de ajuste, né, de um modelo. Essa linha vermelha seria a linha de ajuste do modelo que explicaria Vale a partir de Petrobras, por exemplo. A função abline. Não lembro qual era o comando. Gente, eu queria tanto lembrar qual era o comando que eu posso colocar que a linha é tracejada. Eu esqueci muito. LTY. Acho que é LTY. LTY, é isso mesmo. Solid, LTY igual a 1, que é a que a gente assume por default é solid. A gente tem a 2, que é dashed, que é aqueles tracinhos. 3, que é dotted. Tem o 4, que é 3 é dotted, que são os pontinhos. Dot dash, que é o pontinho tracinho. Long dash são os tracinhos maiores. E to dash seriam os 2 tracinhos. Deixa eu fazer cada um deles. LTY. Um é o normal. Aqui a gente tem tracinhos. Vou colocar na LTY na linha, porque aqui são pontos, né? Não tem linha. Esse é o normal, seria o normal. 2 é o com linhazinhas para colocar, caso você não queira que seja sólido. Aí a gente teria aqui LTY. 3 seriam os pontinhos. Tá vendo? Deixa eu tirar esse type. Vou colocar aqui para 4 e 5, que a gente adianta um pouco. 4 seria o dot dash, que é o tracinho e o pontinho. E o outro seria 2 tracinhos. São 5. O gráfico. Acho que são 2 tracinhos. E, por fim, o 6. 6 mesmo. Sem dúvida. Não vou procurar lá embaixo. Beleza, e tem vários tipos de linhazinhas, se você quiser utilizar, para deixar o gráfico mais bonitinho. Ficou alguma dúvida quanto a essa questão de pontinhos, cores, tipos da linha, grossura? A gente pode colocar também uma linha mais grossa aqui, por exemplo. LWD. O Paulo, só uma coisa. Eu fui tentar fazer um gráfico desse de pizza aqui no meu R. E tipo, eu até consegui fazer e montar, deu certinho. Só que ele ficou tipo muito minúsculo. Ficou menor que esse? Sim. Porque normalmente Não ficou muito menor. Sério? Tipo, do tamanho da setinha do mouse. Nossa! Será que não sei. aconteceu? Às vezes pode ter um zoom dele.
Não, mas aí quando eu cliquei no zoom, ele só abre, tipo, em uma outra janela. Clique em exportar, salvar como imagem, para ver se ele continua aparecendo pequeno. Se aqui no. Ainda tá, deixa eu ver se eu mudar aqui. Que estranho. É, continua assim. Não sei por quê. Eu não sei assim de cara te responder o que pode ser, não, mas a gente pode investigar para tentar descobrir o que que é. Eu até tentei aqui um comando que é sex, CEX, que eu lembrava que ele fazia redução das coisas, só que ele reduziu só o tamanho da fonte, não o tamanho do gráfico. Eu, é porque, tipo, eu coloquei, deixa eu ver, Você quer que ele... 6 dados. Aí, talvez, pode ser por isso, não sei. Antes eu não tinha, agora eu fiz um negócio que eu não tinha colocado nome. Aí ele aparecia só, tipo, 1, 2, 3, 4, 5. Aí agora, tipo, eu dei nome pro vetor, né, pros Você quer objetos compartilhar do a tela vetor. com a gente? Ou Ah, eu compartilho. Deixa eu ver deixa aqui. eu parar de transmitir a minha? Pra gente tentar descobrir o que é que aconteceu. Tá dando pra ver aí? Ah, sim, tá. Eu acho que ele tá no tamanho normal. Não, então, mas antes é porque eu não tinha colocado nome. Olha só como é que tava Ah, antes. tá. Nossa. É. Aí eu coloquei, tipo, os nomes do negócio, não mudei nada, e aí ele ficou assim. Mas mesmo assim ainda tá, por exemplo, menor do que o que você tinha É, feito. Não muito sei por quê. estranha. Dá zoom no terminal. Para dar zoom no terminal, você apertar Ctrl mais. Qualquer Ctrl lugar. mais. É, acho que não Não, ajudou muito. não, pode reduzir para mini Ctrl menos. Gente, que estranho. É, eu não sei por quê. Realmente, não sei. Bom, mas eu não recomendo muito utilizar o Pi o gráfico de pizza do R do próprio R, que ele é muito feio. Eu pessoalmente acho ele horrível. Uhum. Eu recomendo mais, se quiser fazer, trabalhar bastante nessa construção de gráfico, dá uma procurada maior com o ggplot, Chu, e ele tem uns gráficos bem mais bonitos, principalmente desses de pizza, ele tem um gráfico de donut, que também é mais bonito. Concordo. ggplot 2, melhor biblioteca para gráfico. Tipo, a biblioteca do R mesmo, ele salva, tipo, a gente consegue ver, mas não é uma das melhores. Tudo do Tidyverse é melhor do que do R básico, mano. Eu vou até ver se eu consigo trazer futuramente um curso de Tidyverse pra cá, porque realmente, sei lá, eu acho muito melhor. É meio pessoal até, tá ligado? Mas eu acho muito melhor. Eu tô mais Ah, acostumado com Excel e, tipo, eu acho os gráficos do Excel mais fácil, assim, de fazer, não sei, e mais bonitos. Tipo, dá pra estilizar mais um pouco, pelo quando menos. você pegar o do ggplot, os gráficos do ggplot são bem mais bonitos do que os do R. ggplot, tem uns gráficos muito chiques. Aqui são as referências, né? Deixa eu ver se pegar exemplos. Aqui, olha, eles são muito bonitos, os gráficos do ggplot. Mas a gente não está no ggplot, vamos focar. Vocês têm mais alguma dúvida sobre gráfico, construção de gráfico?
Estava pensando em fazer uma questão de simulação. Eu gosto bastante de construir um gráfico de simulação do preço da ação, por exemplo. Se vocês quiserem, é claro, a gente vai dar uma geral em tudo, porque a gente vai utilizar a estatística para geração dos dados, o gráfico para plotar, e a gente vê, por exemplo, esse é o período anterior, esse é o período após, como que plota um gráfico sobre um gráfico, que seria com o points. Fazer uma fronteira eficiente, vai ficar um gráfico bonitinho. Como? A fronteira eficiente lá. Ah, nossa, fronteira eficiente. Ai. Tá. Será que dá tempo? A gente tem mais uns 20 minutos agora. Porque na fronteira eficiente você vai precisar de baixar os dados e tratar alguns, né? Na verdade, não. A gente poderia utilizar essa base de dados aqui, matriz de retornos. A gente tem poucos dados, mas daria para fazer uma fronteira eficiente com ela. Aí aqui o pessoal ficaria mais perdido, né? O pessoal que não é de finanças. Mas podemos fazer uma fronteira eficiente. Beleza, eu vou pegar a matriz de retornos aqui e a gente vai fazer essa fronteira eficiente. Beleza. A gente, para fazer a fronteira eficiente, a gente precisa dos pesos do portfólio tangente e os pesos do portfólio de mínima variância. Para encontrar os pesos do portfólio tangente, já que a gente vai estar dando aula de finanças também, então vou lá fingir que eu sou o Robert. Como que a gente encontra o peso do portfólio tangente? Alguém? Vou dar ponto negativo. Você ficou igual o Robert mesmo, né? A gente pode usar o solve, que ele é para inverter a matriz de covariância. A gente já calculou a matriz de covariância, que é o covar dos retornos, para que a gente teria a matriz de covariância invertida. A gente multiplicaria isso por um vetor de 1, então a gente rep 3 vezes. O portfólio tangente, não, isso aqui é o portfólio de variância mínima. Então, o portfólio tangente, você multiplicaria ele pelo retorno esperado. Então, a gente, nesse momento, vai assumir que a taxa livre de risco é 0 ao dia. Não que seja muito diferente disso. E pegar aqui a média dos ativos. Quando a gente resolve isso aqui, a gente encontra os pesos de cada um dos ativos. Só que a gente tem uma restrição de que a gente não aplicou aqui nesse início, que é a restrição de que a soma dos pesos tem que dar 1, e nesse momento a soma dos pesos está dando 31. Então, para a gente fazer a conversão, a soma dos pesos dá 1, a gente vai pegar esse vetor e dividir pela soma dele. Agora a soma dos pesos vai ser igual a 1. A gente investiria 71% em Vale, 59% do nosso dinheiro em Petrobras e venderia Bradesco a descoberto. Se a gente tivesse, por exemplo, restrição de venda a descoberto, a gente assumiria que o valor de Bradesco seria 0 e faria a ponderação novamente somente entre Vale e Petrobras. Ficou claro? Ficou difícil? Ficou ok? Tranquilo. Então a gente agora calcula o portfólio de mínima variância, que é o portfólio que tem o menor risco. Era que eu ia começando a calcular no outro. Mínima variância. O portfólio que tem o menor risco. Ele vai ser MV
vai ser também a inversa da matriz de covariância. Que multiplica um vetor de uns. A gente tem a mesma restrição do portfólio tangente, que a soma dos pesos é igual a 1. Então, a gente vai ter que o portfólio de mínima variância vai ser igual ao portfólio de mínima variância dividido por a soma dos pesos. A gente tem que a gente investiria 87% em Vale, 37% em Petro e venderia 24% a descoberto. Da mesma forma, se a gente não pudesse realizar a venda a descoberto de Bradesco, a gente mantém ele com 0. Então, agora a gente vai ter que fazer as ponderações entre um e outro. Para a gente encontrar os pesos. Aqui, a gente pode utilizar... Estou tentando ver se a gente tem uma forma de fazer essa ponderação sem utilizar laço de repetição, mas eu acho que não. Acho que tem como. Eu vou construir essa fronteira eficiente com poucos dados. A gente vai construir aqui uma matriz. A gente vai ter rep, repetir os dados do portfólio tangente 30 vezes. E a gente quer 30 colunas. Ncol igual a 30. Por default, a matrix organiza os dados por linhas. Não, mentira, por colunas. Então, vai ser by row igual a true. Não. É isso mesmo. Ele organiza por colunas, então... Isso. A gente tem 30 vezes repetindo a mesma coisa nas colunas. O mesmo peso. A gente tem aqui uma matriz com o portfólio tangente, a matriz, portfólio tangente. Vai fazer a mesma coisa para o portfólio de variância mínima. Eu chamei um de PMV e outro de PVM. Outro de PMV todos, de minha variância. PMV. 30 vezes por 30 colunas, a gente vai ter a mesma coisa. Agora a gente precisa fazer a ponderação, ou seja, a gente vai investir desde entrar descoberto no portfólio de variância mínima até um pouquinho depois de alavancar o portfólio tangente. Então, a gente vai querer um vetor que é uma sequência. Ela vai de menos meio, vai ser menos meia vezes o portfólio de variância mínima. Na verdade, não. A gente vai de 1,5 o portfólio de variância mínima, que aí vai ser menos 150% do portfólio de variância mínima e menos 50% no portfólio tangente, até o contrário, até menos meio. No caso, seria menos 50% no portfólio de variância mínima e 100% no portfólio tangente. Essa sequência, ela tem um length out de 30. Então, essas daqui são as ponderações. 150% em 1 menos essa variação vai ser o que vai ser investido no portfólio tangente. Então, seria o peso
portfólio de variância mínima. E o peso do portfólio tangente seria 1 menos o peso do portfólio de variância mínima. Ele sai de peso do coisa sai de 1 até 1,5. E o variância mínima sai de 1,5 até menos meio. Beleza, até aqui tudo bem? Sim, pode continuar, Paulo. Aqui a gente vai precisar realizar uma multiplicação de matriz, sem ser multiplicação matricial. A gente precisa multiplicar esse vetor de pesos por cada uma das colunas da matriz. Eu acho que se realizar só a multiplicação da matriz diretamente por o peso, acho que vai dar errado. Deixa eu tentar. Deixa eu ver. Isso aqui. Deu certo. Acho que deu certo. Não sei se deu certo agora. 1.045, 29. Não deu certo, não. Ele deu certo porque eles são múltiplos, né? Então ele não apresentou erro. Mas, olha, tá vendo que ele veio? Eu tô apontando com o dedo. Menos meio, menos 45, menos 20, 36, menos 32 e tal. Ele tinha que vir todos. O primeiro todos é menos meio, o segundo todo é menos 43, o terceiro todo é menos 36. Então, acho que se a gente multiplicar a transposta disso, eu acho que dá certo. De novo. Isso. Aí, tá vendo? Ele deu certo agora. A primeira, todos foram multiplicados por meio, todos foram multiplicados por 0,43. Então, aqui, esse seria a ponderação da matriz portfólio tangente, no caso, esses seriam os pesos, mais a ponderação realizada pelo portfólio de variância mínima. Vai ser transposta da transposta de um portfólio da matriz PVM vezes os peso do PVM. E se você pegar a soma das colunas, ele vai dar sempre 1. Por conta de que a gente ponderou sempre somando 100%. Na verdade, eu não tenho... sim, sempre somando 100%, porque um é exatamente o complementar do outro, de uma coisa que sempre somava 100%. Então, eles sempre vão estar somando 100%. Se pegar a soma aqui, vai dar 30. Isso. Então, aqui são os pesos do portfólio. Beleza. Então, agora o que a gente precisa encontrar? Risco e retorno. O retorno é mais fácil da gente encontrar. Porque se a gente pegar a transposta disso e multiplicar por uma coluna de retornos, a gente já obtém o risco, ou o retorno médio. Porque ele já está ponderado em 100%, então a gente só precisa fazer uma multiplicação matricial por a média de retornos. Vai ter uma sequência de retornos esperados de cada um dos portfólios. Então, aqui, esse daqui é o vetor de retornos esperados. Agora, de riscos esperados, eu acho que a gente vai ter que usar um for dessa vez, por mais que eu não queira, mas a gente vai ter. Sim, a gente vai ter que usar. Eu não estou conseguindo pensar em nenhuma forma da gente realizar essa multiplicação matricial. Alguém tem alguma ideia?
Quando você utiliza essa repetição, fica muito ruim para recalcular? Não, é porque eu ainda não passei, é planejado para a gente usar a repetição amanhã. Mas é recomendável evitar ao máximo a repetição, né? Utilizar o for. Se você puder utilizar a multiplicação matricial, quanto mais você puder utilizar a multiplicação matricial, melhor. 3, 3. Beleza, beleza, beleza. Agora, multiplicar por esse. Eu acho que a gente consegue fazer os pesos. Vou tentar aqui. Se der ruim, a gente vai por for. Eu acho que pesos do portfólio multiplicados por matriz. Não é covar. Covar de retornos. Não, dá erro. É o transposto de pesos. Certo? Isso multiplicado por os pesos do portfólio. Não, deu muito errado. Deu certo, não. Bora lá para utilizar o for. Bom, a gente vai querer for do peso I em pesos ativos. Na verdade, eu não sei se isso... Opa, pesos do portfólio. Não sei se vai ser legal usar assim. Não, vou utilizar assim. Usar para I em 1 a 30. A gente tem 30 pesos diferentes. A gente vai querer, que a gente quer o risco. Risco esperado. A gente define o risco esperado como um vetor. Então, a gente vai executar 30 vezes que risco esperado vai receber um vetor que já possui o risco esperado que já foi calculado e calcula o risco da próxima carteira. Aí o risco da próxima carteira a gente pode calcular aqui. Risco carteira vai ser o pesos do portfólio. A gente quer a linha aí transposta. Na verdade, como já é linha, não vai precisar transpor, a gente transpõe na coluna lá na frente. O produto matricial da OVAR, retornos, produto matricial da transposta dos pesos e a linha aí. Adicionado do risco da carteira. Vamos ver se vai dar certo. Não, deu errado. Eu acho que vai ter que transpor direitinho. Acho que vai ter que transpor a primeira mesmo. Ah, tá. O peso do portfólio está transposto. Eu vou ter que transpor ele de novo. Olho com I. Apagar essa variável que eu criei. Beleza. Eu transpus agora o peso do portfólio para ele virar a coluna que eu estava esperando. Aí aqui não vou precisar mais transpor. Aqui é uma linha. A gente tem uma linha. Aí, no caso, vou ter que transpor o primeiro e deixar o segundo não transposto. Como ele transformou num vetor, então, quando eu transponho o vetor, ele vira linha e aqui na frente ele vai assumir que é uma coluna. Se ele não assume que é uma coluna, só a gente transpor duas vezes. Verdade. Vamos rodar de novo, porque
que isso daqui ainda é elevado a meio, para ser o risco da carteira. Pronto, agora a gente tem um risco esperado. A gente tem o risco esperado de cada um dos portfólios, né, ponderados, e a gente também tem o retorno esperado de cada um dos portfólios esperados. A gente pode fazer o plot dos retornos esperados explicado pelo risco esperado. Para a gente ter a fronteira eficiente. A gente pode colocar type L, mais bonitinho. E aí, o que acharam? Bem satisfatório com o resultado final. É muito bom. Eu posso fazer 2 declarações aqui. Pode. A primeira é, quem vai fazer finanças no semestre que vem, vocês vão ter que aprender a fazer isso na mão com HP12C. Pode ficar tranquilo. E além disso, eu pretendia anunciar isso amanhã, mas eu já vou falar hoje pra vocês aqui. Eu conversei com a Sabrina hoje, ela vai dar um curso só sobre isso pra gente, em algum momento entre dezembro e janeiro. Então pode ficar tranquilo que vocês vão aprender com mais calma, com mais de uma aula talvez, como é que constrói isso aí passo a passo, tá? Mas era mais o primeiro do que o segundo que eu queria falar, mas eu já acabei falando os dois. Acho que em dezembro e janeiro já vai ser tipo metade do curso, né? Tipo, a gente tá olhando pra ser, o trabalho ser, tipo, no máximo ali na semana em que você tem que entregar aquele trabalho que o Robert dá todo ano de maximização de portfólio, que é justamente pra ajudar vocês nisso, tá ligado? Vocês quem vai fazer finanças 1, né? Eu tô Boa aqui sorte. pensando o que faz na calculadora. Você aprende. A minha dica para vocês é treine. Não tenta fazer a primeira vez na prova, que não vai dar certo. Vai dar ruim. Treina em casa, faz 15 vezes em casa até você fazer de olho fechado. Usa a memória da calculadora. A HP tem, se não me engano, são 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem umas 15 a 16 memórias. Não só são os números, você consegue salvar dados em outros lugares. Só é ter muito cuidado. Aprenda a usar o máximo de memória possível da HP. Evita ficar escrevendo o número à mão, vai fazendo mais no cálculo. E treina até a hora que você conseguir. Também descobre as funções de calcular beta, porque aí você consegue, e covariância, porque aí fica mais fácil de calcular na HP, você calcular a covariância do que você tentar ir lá na mão para construir. O único problema é inverter a matriz de covariância. Aí, se inverter uma matriz de covariância na mão, aí é triste. Exceto se ele der uma 2x2. Se ele der uma 3x3, senta e chora. Isso, é isso. Spoiler, ele vai dar uma 3x3. Ainda mais no EAD, vai dar uma 4x4. Não. EAD, ele vai... fica preparado com o Excel aberto, se for possível. Vocês sabem inverter também? Ou então o R também, pode ser. Vocês colocam os valores no R e inverte a matriz de covariância. Ainda dá pra trancar o curso? Não desiste. O curso é bom, já fiz 2 vezes. Ai, meu Deus. Vocês têm mais alguma dúvida nessa questão de gráfico, de construção, da fronteira eficiente? Ou não? A gente pode finalizar por hoje. Acho que por hoje pode finalizar. Acho que aquela reta nem precisa, não. A reta Da linha de mercado de capitais?
Linha de mercado de capitais vai ser fácil plotar aqui, olha, porque é só simplesmente eu pegar um AB-line com A igual a 0 e o B vai ser igual a o retorno da carteira do portfólio tangente dividido por o risco do portfólio tangente. Então, cadê eu não tenho os retornos deles, né? Eu não calculei. Tá. Vou calcular aqui rapidinho. O nome média ativos. Esse é o retorno. E o risco vai ser posto vezes retorno, 100 vezes isso elevado a meio. Essa é a inclinação. Vou chamar aqui de B. B. B ou B. Deve ter 2, 4, 6 ou 8. Como assim? B é uma inclinação. Ó, deu certo, não? O tipo deve ser aquele que você colocou ali como 3, não? Linha do tipo. Deixa eu tirar ele. Ah, tá. É porque ele não é string. Pronto, tá ela aqui, olha. A gente pode também adicionar um points aqui. Tem o x em risco, no retorno do... Não, x é o risco e y é o retorno. Não foi? Ah, tá, vezes 100. Tem linha de mercado de capitais. Linha de mercado de capitais, que é a nossa nova fronteira eficiente. E o ponto do portfólio tangente aqui marcado. Praticamente o trabalho. Praticamente o trabalho, só que esse daqui foi um dos 50. Isso. Mais alguma coisa? Não, eu acho que já pode encerrar por hoje. Acho que o pessoal já desistiu. É. Então é isso, pessoal. Amanhã a gente vê mais. Tragam suas dúvidas. Se vocês quiserem, por exemplo, mais solução de um problema como esse, no caso a gente fez com 3 ativos de 10 dias, mas se vocês tiverem, por exemplo, vamos fazer buscando dados do QuantMod, alguma coisa do tipo, a gente pode aprofundar um pouco mais nisso. E também, se vocês quiserem, por exemplo, simulação de Monte Carlo, que é a área que eu sou apaixonado, etc., também podem trazer e tal.
E é isso, pessoal. Ficamos aqui por hoje. Beleza, Paulo? Uma boa noite para você.